Vocês já devem estar sabendo, mas passou um furacão no Brasil na semana passada, que mudou todos os meus planos e atrasou o meu vídeo. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para compensar e acalmar os ânimos, o meu ânimo no caso, porque eu fico ansioso de atrasar os vídeos. E assim, o vídeo já está atrasado uma semana, mas eu vou aproveitar essa energia caótica para falar para vocês de livros que eu odiei ler, e eu tenho assim vários motivos. Quero começar falando sobre um livro de uma das minhas autoras favoritas, que é a Mary Shelley, a autora do Frankenstein. Frankenstein, pra quem não sabe, é um clássico, né? Mas ele é um clássico super curtinho. Tem gente até que nem considera ele um livro mesmo, porque ele tem ali, no máximo, umas 200 páginas. E a última coisa que o Frankenstein é entediante. Então vocês imaginam a minha surpresa quando eu fui ler O Último Homem, da Mary Shelley, e me vi, assim, com o tédio até o pescoço, submerso no tédio. Eu nem conseguia acreditar que era a mesma autora que eu tava lendo. Eu sempre fui muito interessado pela vida da Mary Shelley, pelo trabalho dela. Li o Frankenstein por conta de um projeto pessoal que eu tenho, tenho, mas tá em pausa, de ler ficção científica em ordem cronológica. Penso inclusive em trazer esse projeto pro canal, mas é um projeto que demanda bastante de mim, então ainda não tive essa oportunidade. Se vocês acharem interessante, por favor, deixem aí nos comentários. E falando nisso, né? Oi, gente, eu sou o Arthur. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você considere se inscrever no canal, deixar uma curtida e comentar aí também quais foram os livros que você odiou a experiência de ler. Assim, pode ser desde decepções até livros que você não esperava nada e você recebeu nada. Conta aí e vamos conversar. Continuando então, tenho este projeto já super aí envolvido na vida, nos acontecimentos da Mary Shelley. Então fiquei super interessado em ler O Último Homem. É um livro que, diferente do Frankenstein, ele tem mais de 500 páginas, então eu já esperava que o ritmo fosse ser diferente, mas não esperava que fosse tão diferente assim. E o livro até que ele começa interessante, né? Ele tem uma pegada ali bem no início de ficção científica, algo que dá a entender o que vai gerar esse acontecimento para existir um último homem no mundo, que assim, é uma pandemia. Eu li esse livro no começo da pandemia, então as vibes estavam no lugar, né? Eu tava lendo o livro no momento certo, mas mesmo assim não adiantou. E por que não adiantou? Porque eu acho que pra mim o tédio foi além do plot, foi além do meu interesse. A Mary Shelley escreveu esse livro para tratar do luto da perda do marido dela. Então foi uma forma que ela usou para ela conseguir superar esse luto, para ela conseguir, né, elaborar o que ela estava sentindo. E ela usou o personagem principal, pegou de inspiração o marido dela e fez ali uma história desde o nascimento do cara até ele de fato se tornar o último homem no mundo por conta dessa pandemia. Mas fazendo isso, inserindo personagens por homenagem a pessoas da vida dela, tanto o marido quanto amigos. O autor Byron é bem presente também, é um dos personagens mais importantes ali do livro. Ficou uma coisa muito indulgente. Ela acabou perdendo o plot em prol de colocar essas homenagens, de colocar essas referências que a gente que não tá dentro da vida dela não vai entender. Por mais que eu pesquisasse, por mais que eu tentasse entender o que eu tava lendo ali, chegou um ponto que era simplesmente demais pra minha compreensão, né, da vida dela. Então assim, parecia que eu tava lendo uma fanfic, inclusive meio homoerótica, entre ali o marido dela e o Byron. Era uma coisa assim muito esquisita. E o plot em si ficou esquecido no churrasco, não era tão interessante assim. Eu fiz muita leitura dinâmica depois dos 50%, tá? Pra deixar bem claro, eu não li assim avidamente até o final. Quando eu vi que não tava dando mais, eu desisti. E é isso, por isso foi um livro que eu odiei ler. Infelizmente a Mary Shelley morreu cedo, então a gente não tem tantos livros dela assim pra ler e apreciar, apesar de que eu tenho um super interesse no trabalho dela, na vida dela. Tenho vontade de ver, tem séries aí, né? Tenho vontade de ver séries sobre. Mas esse livro não funcionou pra mim. O livro que eu quero falar é de um autor que eu não amo, mas eu tenho uma relação de amor e ódio. Então, às vezes eu gosto muito dos livros dele, às vezes não gosto tanto assim, não dá tanto certo. E eu acho que esse foi o exemplo, assim, em que meu ódio prevaleceu mais. O autor em questão é o Stephen King e o livro é Salem. Esse foi um dos primeiros livros publicados pelo King, apesar de não ter sido um dos primeiros que ele escreveu.
Eu também tava com um projeto de ler King em ordem cronológica, então foi por isso que eu cheguei nesse livro. Ele fala sobre... Ele é bem King clássico, assim, né? Ele trata de vampiros em uma cidade pequena dos Estados Unidos. Tem um protagonista que é um escritor, um interesse romântico que é totalmente sem sal, personagens bem caricatos, mas interessantes. Inclusive o padre nesse livro é super interessante. Se o livro seguisse o padre, seria muito melhor do que o livro que ele é seguindo o escritor. Mas é aquela coisa bem filme de ação de vampiro dos anos 80. Eu acho que se eu estivesse lendo na época que foi lançado, eu teria gostado mais. Mas hoje em dia essas coisas se tornaram tão clássicas do terror que perdeu a graça. Os vilões são caricatos, tem momentos que são, assim, de fato que dão medo. Quando apresenta a casa lá onde moram os vampiros dá bastante medo. E tem momentos muito interessantes. Tem um capítulo que é contado pelo ponto de vista da cidade. Isso eu achei genial, foi muito legal ler essa parte. Mas de resto era assim uma narração cansada, uma coisa... Os personagens sem graça, os acontecimentos... Parecia que eu tava vendo um episódio de Law and Order, que tipo, eu gosto de Law and Order, mas né... Eu esperava um pouco mais do livro, acho que é isso que eu quero dizer. E depois de ter gostado tanto de Iluminado, de Carrie, foi uma decepção enorme assim pra mim, Salem. Agora eu quero falar de 2 livros, cada um é de uma série. O primeiro é de uma série que ainda está em andamento. E até assim, o fato de eu não ter gostado desse livro tá me deixando meio em conflito sobre continuar a série ou não. Que é a série da Guerra do Velho. Eu tenho aqui, mas eu estou com muita preguiça de tirar, então eu vou colocar uma imagem bonitinha aqui. E A Guerra do Velho é um livro de ficção científica, né, que começa aí uma série em um mundo muito interessante que as pessoas, quando elas estão com uma idade mais avançada, elas estão próximas de morrer, elas meio que vendem a vida delas pro exército em troca de um novo corpo, só que daí elas são obrigadas a ir servir no exército no espaço. Então, é muito interessante, o livro tem bastante humor, ele é contado em primeira pessoa, eu gostei demais da experiência. Fui ler o segundo, que é As Brigadas Fantasma, já mudou ali um pouco o paradigma, a gente já não seguia o mesmo personagem, no início eu estranhei muito, tava odiando, deu a metade do livro ali, aconteceu um negócio, foi tão legal, que eu comecei a amar o segundo livro também, e entendi por que ele fez a escolha que ele fez. E aí o terceiro livro era pra ser meio que assim, o livro que conecta as coisas, a gente volta pro personagem principal, só que em vez da gente estar com ele em primeira pessoa, a gente estava com ele em terceira pessoa. E aí aconteceu uma coisa muito triste, que é a mesma coisa que acontece pra mim quando a gente vai do Percy Jackson pro Heróis do Olimpo, né? O Percy Jackson em primeira pessoa, com o Percy narrando, e em Heróis do Olimpo a gente tem uma narração em terceira pessoa e vai mudando os narradores. Que parecia que tinha perdido a essência. E por mais que o personagem principal fosse legal, e a gente estava vendo ele ali numa situação nova, né, que em A Última Colônia, que é esse terceiro livro, a gente acompanha uma colônia de sobreviventes no espaço, tentando, né, sobreviver a diversidades, coisas que vão acontecendo. Só que esse livro tem uma personagem tão Mary Sue, que é a esposa do personagem principal, que qualquer coisa que acontece, você não fica tenso, pensando, nossa, como eles vão sobreviver. Porque ela vai lá e ela resolve. Por um lado é legal ver, nossa, ele admira muito a esposa, olha só como ela é foda. Por outro você fica, tá, mas cadê a tensão? Cadê o negócio do livro que vai fazer o livro ser interessante? E pra piorar, tem ponta solta, tem um negócio que acontece que nunca mais volta. E você fica, tipo, se perguntando por que aconteceu, por que isso sequer foi citado e colocado no livro. E em segundo que tem, assim, uma das resoluções mais ridículas, eu acho que eu já vi, com o maior, como é que chama? God Ex Machina, né? Acho que é Ex Machina, God Ex Machina, enfim. Quando o autor tira uma coisa do furico pra resolver a história, e ainda com a personagem Super Mary Sue resolvendo tudo. A minha vontade de ler, né, de continuar com a série foi pro espaço, né? Mas agora a Aleph tá lançando o livro 4 e o livro 5, eu acho, juntos, assim. E aí me voltou mais ou menos à vontade, não sei. Faz tempo que eu não leio também, assim, uma ficção científica saborosa, assim, sabe? Se você já leu aí, por acaso, em inglês, se é legal ou não, por favor, me fala nos comentários, porque eu tô realmente me questionando se eu leio ou não. Aí o próximo livro que eu quero comentar, infelizmente,
ou felizmente também, ele é o último livro da série. E então eu não tenho nem muito por onde continuar, apesar de que esse mesmo universo tem spin-offs e eu perdi totalmente a vontade de ler os spin-offs por conta da finalização da série. A série em questão é As Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, e eu tô falando de A Luneta Amber. As Fronteiras do Universo começa ali com A Bússola de Ouro, acho que é um livro mega conhecido, até teve filme aí nos anos 2000, seguido pela Faca Sutil, que pra mim é um livro incrível, segundo volume aí da série, acho que é a minha sequência favorita de todos os tempos. Então assim, e da Faca Sutil, né, assim, Bússola de Ouro já é ótimo, pra Faca Sutil, que foi incrível, pra A Luneta Amber foi totalmente decepcionante. Eu acho que foi um outro caso em que a indulgência do autor fez com que o livro se perdesse completamente. Pra deixar claro aqui pra vocês, eu não tenho nenhuma religião, então não é uma questão pessoal que eu tenho com isso, só como leitor foi realmente chato ver o plot sendo deixado em segundo lugar, porque o autor basicamente parou tudo que ele estava fazendo pra transformar o terceiro livro numa grande crítica à Bíblia, ao catolicismo, à religião. E assim, gente, ok, beleza, tipo, é legal quando tem ideias ali do autor e você consegue entender e tal, e tá discutindo outras coisas junto com o plot. Mas você interrompeu o plot pra discutir filosofia, você interrompeu o que tá acontecendo, o rumo em que as coisas estão indo, pra você entregar algo, e assim, era muito, muito indulgente, ele ficava só reafirmando coisas que ele acredita, ele não tava estabelecendo um diálogo, colocando questionamentos. E assim, cadê a grande guerra histórica, épica, enorme que a gente tava esperando? Não veio, sabe? É uma coisa totalmente decepcionante. E, assim, um último comentário que eu quero fazer sobre Bússola de Ouro é muito legal, super contido ali no universo, você sente que tem mais coisas, mas ele não te mostra. Faca Sutil abre o universo de Fronteiras do Universo e te mostra muitas possibilidades, mas você ainda, tipo, não sabe muito bem os contornos. Luneta Amber abre até demais. E aí você enxerga, tipo, o mundo pelo que ele é ali, e você fica, tá, é isso? Tipo, é só isso? E todos aqueles cantos ali que não tem nada, que tá vazio. E fica por isso mesmo, sem a conclusão que a gente queria. Apesar de ele criticar bastante a igreja, fica um final bíblico. E a minha vontade de continuar a série, de ler os spin-offs, desapareceu, assim, morreu completamente. Eu fiquei muito decepcionado, ainda mais porque eu comecei a ler essa série quando eu era bem mais novo, acho que eu era adolescente ainda, e eu fui terminar depois de adulto, então o baque foi grande. Aproveitando que eu tô falando de séries, eu vou citar séries que eu também tive uma experiência bem ruim lendo, mas essas eu considero continuar. Também agradeço se vocês puderem me ajudar nos comentários, mas porque eu acho importante citar. Vai ser polêmico, porque são duas séries muito amadas aí pelo público geral, mas a minha experiência de ler elas, apesar de eu entender e apreciar o que elas significam pra fantasia e ficção científica respectivamente, eu não tive uma boa experiência lendo. Eu fico muito assim, eu sei que eu deveria querer continuar, e eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero. Que é o caso de Senhor dos Anéis, que eu também não vou pegar, que eu estou com preguiça hoje, ok? Estou com preguiça. Então vou botar a imagem. Comecei assim, super animado com o livro, me impressionando positivamente, eu dava risada, tipo, eu nunca imaginei que eu fosse dar risada lendo Senhor dos Anéis. Mas com o passar da leitura, a cantoria excessiva, eles caminhando de um lado pro outro, as coisas não andando assim da forma como eu esperava, fui cansando, fui ficando com sono, vários momentos eu estava lendo, eu pegava no sono, aí eu acordava, aí tinha que voltar, lembrar o que estava acontecendo. No fim eu consegui entender tudo, assim, não foi um livro que passou despercebido, né, o que aconteceu. Mas a experiência de ler, eu tive que, tipo, me puxar várias vezes, assim, não, acorda e vamos lá, vamos entender. Então a vontade agora de continuar não está muito grande, mas eu já comprei um box, foi caro e é bem bonito, né? Então, assim, a vontade, ela flutua, ela vai, ela volta. Agora, ela está inexistente, mas quem sabe, assim, ela volte futuramente. E eu gostava muito, assim, muito do Senhor dos Anéis, dos livros, então eu já conheço a história. Os livros não, tô falando dos filmes, desculpa. Eu gostava muito dos filmes, eu gostava muito da trilha sonora da Enya, né? Até hoje eu escuto Enya por causa do Senhor dos Anéis, dos jogos, então tem ali pra mim um apelo nostálgico, mas não sei, algo falta. E aí por outro lado, a outra série que eu odiei, a minha primeira experiência, mas eu tenho mais vontade de continuar do que o Senhor dos Anéis, é Duna, que tá aqui também, vou pôr a imagem. Duna, o que eu achei? Eu gostei muito da construção do mundo. Eu acho que o mundo é incrível, as coisas que o Frank Herbert escreveu ali, criou, né, desenhou do mundo, são excepcionais, e eu entendo totalmente a importância que ele tem pro mundo da ficção científica, mas a experiência de ler, os diálogos, os personagens, pra mim foi tudo um saco.
Era assim, tipo, reunião pra discutir o que vai ser falado na próxima reunião, conversa pra falar o que vai ser feito e depois mostrar o que tá sendo feito. Gente, eu já tenho um emprego, eu não preciso disso num livro. O livro você pode só pegar e mostrar, entendeu? Surpreender o leitor. Você não precisa discutir pra depois fazer e aí acontecer exatamente. Se você vai discutir o que vai ser feito, então quando fazer, faz acontecer diferente, faz dar alguma coisa errado, e aí você entender que a expectativa foi frustrada e não discutir o que vai acontecer exatamente. É perda de tempo, sabe? E assim, acho que esse foi o único livro que eu li na minha vida que tem um mistério de quem cometeu um assassinato, que o livro te conta no início quem cometeu, e aí você fica só esperando os personagens descobrirem quem cometeu. Eu sou palhaço? O que eu tô fazendo aqui? E assim, me dizem que os livros melhoram muito, né? Que o 2 e o 3 principalmente são muito bons. E aí isso me dá muita vontade. Eu até comprei essa edição depois de já ter lido, de já não ter gostado. Então a minha relação tá um pouco assim. E por mais que eu não tenha gostado da experiência de ler, eu sinto que é um mundo que continuou comigo. E que eu continuo pensando sobre. Eu vi o filme, gostei bastante, tenho vontade de jogar o board game. O Senhor dos Anéis e Duna são coisas que eu acho que eu vou continuar. Talvez demore, mas é isso. A primeira experiência, infelizmente, não foi das melhores e não foi o que eu esperava, né? Não foi dentro das minhas expectativas, sendo séries tão famosas e tão importantes pra fantasia e pra ficção científica. Agora eu quero falar sobre um livro que eu tô esperando há muito tempo pra falar sobre no canal, porque assim, eu acho que foi o livro que eu mais odiei ler na minha vida. Mas antes, eu vou citar umas menções de honra aqui, que são livros que eu já comentei sobre no canal, mas eu acho importante também deixar claro aí se foram experiências que eu não gostei. Vou linkar os vídeos aqui pra quem tiver interesse de saber mais. Primeiro, The Stars My Destination, não lembro o nome do autor, a edição que eu comprei chamava Tiger, e assim, foi o livro que desencadeou o Desencalhando Livros, que é a série aí que eu faço com mais frequência no canal. Então quem tiver interesse aí de assistir, recomendo começar por esse vídeo. E aí depois, logo no segundo episódio do Desencalhando Livros, eu tive outra decepção, que foi a Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Esse livro, ele tem um filme na Netflix que eu ainda não assisti, com a Natalie Portman. Parece ser interessante o filme, espero que seja melhor que o livro, porque, assim, decepcionante demais. Em seguida, O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu li um outro livro do Rafael. Eu li um outro livro do Rafael Montes pro Desencalhando 2 também. Acho que foi pro 2 também. Uma Mulher no Escuro. E eu gostei muito mais do que o Vilarejo. Então, assim, é um autor que eu dei uma segunda chance e valeu a pena. Mas essa antologia de contos, assim, pra mim não funcionou. E por último, Fantastes. Fantastes eu acho que eu falei sobre no meu primeiro vídeo do canal. Então também é interessante voltar e ver ele, né? Muitas coisas mudaram desde aquele primeiro vídeo. E esse foi outro livro que eu li por conta do meu projeto aí de ler ficção científica em ordem cronológica. É o livro que inspirou O Senhor dos Anéis, então tem algumas coisas ali que eu não curti, que bate muito com o porquê eu não curti O Senhor dos Anéis. Eu acho que ter lido também a inspiração para O Senhor dos Anéis, depois ler O Senhor dos Anéis, por um lado ajudou a compreender muitas coisas que o Tolkien tava fazendo, e deu pra ver a evolução nossa do Fantastes pro Senhor dos Anéis. É uma evolução gigantesca, mas foi um curto período de tempo entre um e o outro. Eu acho que eu tava um pouco saturado também dessa coisa da fantasia muito clássica. Então agora que eu tô dando um tempo a mais, talvez quando eu voltar pra ler O Senhor dos Anéis, acho que o 2 é As Duas Torres, né? Talvez eu goste mais, tenha uma experiência melhor. Mas enfim, me falem aí nos comentários, gente, se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam, se vocês discordam completamente de mim. E bora agora pro livro que eu tava esperando desde o início. A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides, acho que é assim que pronuncia o nome dele. É um thriller sobre uma mulher que do dia pra noite mata o marido a facadas e depois ela não pronuncia mais uma palavra, ela fica muda. E aí a gente acompanha o psiquiatra que tenta desvendar o caso, tenta se aproximar dela, entender o que tá acontecendo. Primeira coisa que eu quero falar sobre esse livro, a representação dos profissionais de saúde, das doenças mentais, a ligação a todo momento com a agressividade das doenças mentais, a forma como ele falava de psicologia, com uma prepotência assim, um cara... Se você for olhar, ele não tem background nenhum de psicologia. E o outro livro dele também, As Musas, também, ele segue, tipo, uma psicóloga. Mostra que, tipo, o cara tem uma visão totalmente deturpada do que é psicologia. Porque ele usa, basicamente, o psicólogo, o psiquiatra, como se fosse um detetive. É isso. Ele pega e ele quer fazer o Sherlock dele com um psicólogo, psiquiatra. Segundo ponto de crítica, esse livro também é muito machistinha. A visão que eu tenho do autor, toda vez que eu tava lendo, eu tinha uma visão muito clara dele, que era assim, ó. Um cara mega hipster, com aqueles bigodinhos que vira assim, que gosta de escrever com pena, que ele faz da personalidade dele ele ser escritor, ele fala com uma prepotência em relação a mulheres. Com tudo que vai acontecendo depois, até o final do livro, até dá pra entender um pouco.
o porquê de ser assim tão insuportável a narração, mas eu não consigo evitar de pensar que é uma forma do autor se colocar, até porque, e aí isso pra mim é a prova principal, o outro livro do mesmo autor, As Musas, também segue uma pessoa da psicologia que está desvendando um crime. Então dá pra ver que é um cara que pesquisou ali talvez na Wikipédia sobre psicologia, ele não tem um background de psicologia que você consiga encontrar quando você pesquisa, né, sobre a vida dele, e aí ele usa como se fosse um Sherlock, como se a psicologia fosse uma forma de desvendar as pessoas, e é isso, fica nessa superficialidade. Então esse foi o segundo ponto, assim, que pra mim foi bem intragável. Então o meu ódio por esse livro, a minha decepção, ela foi crescendo cada vez mais com isso, porque eu pensava, nossa, não é possível que as pessoas recomendam tanto, e eu achei tão ruim. Acho que foi a pior experiência, assim, que eu já tive com algo muito recomendado, que eu fui lendo com tanta expectativa, lendo com a minha namorada junto, pra gente chegar e ver, tipo, é isso? Um livro que romantiza doenças mentais, ao mesmo tempo que relaciona com agressividade, trata com superficialidade, trata psicólogo como detetive. E aí a terceira crítica é essa é a imperdoável, porque essa aqui é o propósito do livro. Com um plot twist final, sem pé nem cabeça, totalmente tirado do furico do autor, que ele depois usa uns argumentos no decorrer do livro pra poder dizer que aquilo foi pensado desde o início. Sabe aquelas histórias assim de novela mexicana, que aí no final se ela tem um gêmeo do mal, ou a pessoa que tava em coma o tempo inteiro era o assassino, coisas assim? É nesse pique, gente, é nesse pique o plot twist. Aí vai ter gente que vai falar que o livro é incrível pelo plot twist, mas a experiência de ler é uma merda, porque você fica o tempo inteiro lendo coisa machista e vendo coisas nada a ver sobre psicologia, e aí você chega no final do livro esperando uma coisa surpreendente que faça sentido, e você tem uma coisa que de fato é surpreendente, mas no sentido ruim de surpreendente. Então, gente, é um livro que tá aí muito barato em todo lugar. Se vocês quiserem ter essa experiência, vão lá ter essa experiência. Eu já sei, tenho certeza que nunca mais vou querer ler nada desse autor. Eu não tenho interesse em ler esses caras assim, prepotentes, machistinha, com essa vibe de porque eu sou o escritor e a minha vida é ser do escritor, e do bigodinho revirado, entendeu? Da cerveja artesanal. Eu não tenho o menor interesse. Quando você se afasta da história e você olha pro todo, você vê que é uma história que ela não tem propósito, ela não comunica nada, ela não quer dizer nada, ela é totalmente baseada no choque do plot twist final, e é feito de uma forma ruim pra ser propositadamente chocante e inacreditável, e aí ele realmente fica inacreditável. Tinha tantas outras soluções interessantes pra acontecer, e acontece a solução mais porca possível, do tipo assim, era tudo um sonho. Então é isso, gente, esses foram os livros que eu odiei ler. Até que não tem tantos livros assim, eu não tenho o hábito de terminar um livro só por teimosia, é muito raro eu fazer isso, então geralmente quando eu não tô gostando de um livro eu já dropo ele no início. Esses foram os poucos livros que eu li de fato até o final, e terminei o suficiente pra dizer, nossa, que perda de tempo. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Então me contem aí também nos comentários as opiniões de vocês sobre esses livros, ou sobre os livros que vocês odeiam ler. Já me deixem avisado aí livros que, pelas coisas que eu comentei aqui, eu não vou gostar, por favor, que daí a gente já ganha tempo, né? Eu ganho tempo, vocês ganham tempo. E sobre o próximo vídeo, ele vai vir, mas ele vai vir atrasado, gente. É isso, não tem muito que eu possa fazer. Muitas coisas aconteceram e eu acho que vocês entendem do que eu estou falando. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.